Videoaula da coleção Sala de Estudo. Química, aula número 8. As misturas. Iniciando o estudo das misturas, vamos relembrar o que nós já vimos na aula anterior. A matéria, em nosso mundo, ela é formada ou de substância pura ou de mistura. A substância pura, que nós já estudamos na aula anterior, ela apresenta uma composição constante e propriedades também bem definidas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Essas propriedades são utilizadas para identificar se a substância é pura. Já uma mistura, ela tem uma composição variável, é isso? Nós vamos estudar. Ela tem uma composição variável e propriedades também variáveis, justamente devido à sua composição. Então, nós temos aqui, observe, dois exemplos. O primeiro exemplo, visualmente, você pode observar que trata-se de uma mistura, pois você tem a molécula de água, olha, H2O, água, H2O, H2O, H2O. Neste recipiente tem moléculas de água, mas não existe somente moléculas de água. Você tem água, água, mas esta molécula aqui ela não é água. Aqui você tem dois oxigênios, O2, é o gás oxigênio. Então você tem gás oxigênio, oxigênio. Então você tem aqui uma mistura de duas substâncias, água e oxigênio. A composição ela é dita variável porque quando você diz mistura de água e oxigênio, você não tem como especificar a quantidade, não fica subentendido qual é a quantidade. Ele não tem uma composição constante. Você pode ter uma mistura com mais oxigênio, uma mistura com menos oxigênio. Você falou apenas água e oxigênio. Então, quando você fala uma mistura de água e oxigênio, você não pode dizer a composição dessa mistura, porque você não sabe a quantidade que existe de cada substância. Então, por isso que se diz que a mistura tem uma composição variável, ela não é constante. Nem todas as misturas de água e oxigênio são iguais, eles têm a mesma composição. Já diferentemente, se você tiver uma substância pura, a composição dela é constante, nunca vai mudar. Se você tem água, seja qualquer água pura, ela vai ter sempre a mesma composição. Então, eu acho que deu para perceber a diferença quando a gente fala que a mistura, a composição é variável. Quando você fala que uma mistura de água e oxigênio, você não tem como caracterizar a quantidade de água e de oxigênio. Então, não fica caracterizado. A composição ela é variável. As misturas elas são diferentes, né? Mistura de água e oxigênio. Então, isso caracteriza uma mistura. Também as suas propriedades são variáveis, dependendo da quantidade de água e da quantidade de oxigênio presente na mistura. O segundo exemplo, água e açúcar. Então, visualmente também, você pode olhar e observar que trata-se de uma mistura. Você tem água, 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 mas aqui dentro não existe somente moléculas de água. Você tem aqui a sacarose, C12H22O11, que é a molécula de açúcar. Então, você tem açúcar com água misturado. Novamente, duas substâncias. Uma mistura pode ter duas ou mais substâncias. Então, eu dei aqui apenas dois exemplos, e todos os dois exemplos com duas substâncias, só para iniciar o estudo das misturas, ok? Então, a sua composição ela é variável, porque quando você fala água com açúcar, não fica subentendido a quantidade. Você tem mistura de água com açúcar que tem mais açúcar, tem menos açúcar, ou seja, é uma coisa variável, não é isso? Nem todas as misturas de água e açúcar têm a mesma composição, certo? Então, isso caracteriza uma mistura. Então, as misturas elas têm composição variável porque apresentam sempre mais de uma substância e as propriedades também são variáveis. Vamos agora estudar os gráficos da mudança de estado de uma mistura. Então, se você observar, a mistura ela não vai apresentar nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição constante. Isso é característica de uma substância pura. O ponto de fusão e ponto de ebulição é constante em substâncias puras. Em misturas, já que a sua composição é variável e as suas propriedades também, o ponto de fusão e ponto de ebulição não são constantes. Não possuem nenhum patamar, não é isso? Então, você pode observar pelo gráfico, né? Estado sólido, aquecido. Aqui começa uma mudança que é a fusão. Perceba que a fusão ela não fica constante. Existe um valor, né? Um intervalo
de temperatura que acontece a fusão e não apenas um único valor. Então a fusão ela não é constante. Lembrando, para ficar constante, ele tem que ficar paralela ao tempo. Não tem que subir nem descer. Então esse segmento aqui ele não está constante. Então é uma fusão onde a temperatura não é constante. Após a fusão, você tem o estado líquido, aquecimento do líquido chegando na ebulição do material, que também não é constante, novamente. Ó. Então, perceba que o gráfico de uma mistura, certo? Não apresenta nenhum patamar. Nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição, ele não é constante. Isso que caracteriza o gráfico de uma mistura. Então, é muito importante para você, aluno, identificar um gráfico de uma mistura qualquer. Em geral, uma mistura vai ter fusão e ebulição não constantes. Né? Isso só é constante os dois quando você tem uma substância pura. Como você não tem uma substância pura, é uma mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é variável, ele é um intervalo. Tá certo? Então, este gráfico é o gráfico de uma mistura. Vamos destacar agora duas misturas especiais, tá ok? A primeira mistura é a mistura chamada de eutética ou eutético. Então, o que seria uma mistura eutética? Se você observar este gráfico, né, ele não é um gráfico de uma mistura comum, porque se você lembrar, eu falei ainda há pouco para você, o gráfico de uma mistura ele tem a fusão e a ebulição variáveis, não é isso? Não apresentam temperatura constante nem na fusão, nem na ebulição. Já neste gráfico, a fusão ela está constante. Olha só. Ponto de fusão, apenas um valor aqui. Ó. Então, esse valor aqui ele é constante na fusão. Já a ebulição continua variável. É isso? Continua subindo aqui, olha, a ebulição. Então, esse gráfico apresenta apenas um patamar, uma temperatura constante, que é a temperatura de fusão. Então, eu não posso confundir isso com substância pura, porque, lembrando, a substância pura tem tanto a fusão como a ebulição constantes. Os dois são constantes para ser uma substância pura. Este gráfico ele tem somente a fusão constante, a ebulição não. Então, trata-se ainda de uma mistura, mas não é uma mistura comum, iguais às outras. Ela tem uma característica especial, que a fusão é constante. Lembrando que uma mistura, né, qualquer, em geral, tanto a fusão como a ebulição, elas não são constantes, elas são variáveis, não é isso? Eu acabei de falar para você. Já neste gráfico, ela tem a fusão constante. Então, trata-se de uma mistura especial, denominada de mistura eutética. Então, o que seria uma mistura eutética? Aquela onde a fusão ela acontece de maneira constante, em uma única temperatura. Ok? Posso citar como exemplo o ferro de solda, esse ferro usado, né, em geral na eletrônica, para soldar componentes eletrônicos. Esse ferro de solda ele é composto de 63% de estânio, que é um metal sólido, e 37% de chumbo. Então, nota, uma mistura de dois elementos. Okay? Mas esta mistura de estânio com chumbo, nessa proporção de 63% e 37% de chumbo, ela derrete, ou seja, ela sofre fusão numa mesma temperatura. Ele derrete junto, como se fosse apenas uma substância, tá ok? Não existe uma variação aqui. O ponto de fusão ele é constante dessa mistura de sólido, ok? Então é importante você ficar atento a esta mistura eutética. Somente a fusão é constante, certo? A outra mistura especial é a mistura azeotrópica ou azeotrópico. Esta mistura azeotrópica é justamente, tá, é a mistura onde a ebulição ela é constante, a fusão não. Se você lembrar, eutética, a fusão é constante, a ebulição não é. Já na mistura azeotrópica, é a ebulição que fica constante, ou seja, a fusão ela apresenta uma temperatura variável, né? Isso acontece com as misturas em geral. O ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é variável, então a fusão continua sendo variável, mas a ebulição do material ela acontece de maneira constante, em uma única temperatura, apesar de ser uma mistura.
A ebulição ela é constante. Então essa mistura é uma mistura especial chamada de mistura azeotrópica ou azeotrópico. Posso citar como exemplo o álcool vendido em farmácia, o álcool 96GL, né? Que na realidade esse 96GL significa 96% de álcool e 4% de água. Detalhe importante é que este álcool é uma mistura azeotrópica. Os outros álcools que têm uma quantidade diferente de álcool e de água não são misturas azeotrópicas. Este aqui é, né? 96% de álcool e 4% de água. Esta mistura, nesta proporção, forma uma mistura azeotrópica. A ebulição desse material acontece numa única temperatura, certo? Então, esse é um exemplo de mistura azeotrópica. Então, não esquecer, isso é muito importante. Mistura azeotrópica, a ebulição ela é constante. Somente a ebulição. Bom, concluímos essa aula. Vamos agora fazer uns exercícios junto com o seu professor. Nessa primeira questão da Unicamp de São Paulo, uma questão discursiva, as curvas de fusão da substância A e B estão representadas no gráfico. Então, observe no gráfico que você tem uma curva de fusão. Então, logicamente, se você tem a curva de fusão, você tem o estado sólido, o estado líquido. Essa parte do gráfico onde a temperatura é constante é a fusão, né, da substância A e da substância B. Item A. Quais as temperaturas de fusão da substância A e B? Então, ele quer saber a temperatura de fusão da substância A e da substância B. Então, se você perceber, o gráfico ele já te diz a temperatura de fusão, que é essa parte constante do gráfico. Basta você, aluno, entender disso e puxar, tá ok? A continuação da linha aqui constante para ver em que valor fica. Então, perceba que fica exatamente nesse meio aqui, ó, que não tem número, mas, logicamente, se fica entre 60 e 80, bem no meio, esse aqui é o valor de 70. Então, você tem 70 graus Celsius para a substância A. Já para a substância B, você faz a mesma coisa, olha, puxa aqui, você vai ter exatamente esse valor aqui no meio, ó, entre o 40 e o 60, que nesse caso o valor é de 50. Então, você tem o ponto de fusão de A e o ponto de fusão de B. Então, fácil a resolução, você responde, né? Ponto de fusão de A, 70 graus Celsius. Ponto de fusão de B, 50 graus Celsius, ok? Então, a letra A é uma questão bem fácil, apenas análise de gráfico. Já a substância, o item B, né? O item B, é só prestar atenção na leitura que ele já dá uma pista na própria questão. A e B misturadas em certa proporção formam uma solução sólida eutética. Então, se você misturar o A e o B, forma uma mistura sólida eutética. Lembra o que é uma mistura eutética? Nós já estudamos. Uma mistura eutética é aquela mistura que se funde a uma temperatura constante, numa única temperatura. Que se funde em uma temperatura intermediária. Olha, isso aqui é muito importante. Quer dizer, é uma coisa que, na realidade, se você raciocinar, ela já é lógica, né? Acontecer isso. Mas que a própria questão, ela já te dá, já te entrega isso de bandeja. Que se funde em uma temperatura intermediária, as de A e B puras. Em que intervalo estará o ponto de fusão da solução eutética? Então, ele quer saber em que intervalo vai ser o ponto de fusão. Porque intervalo, justamente porque você não pode saber o valor exato, né? Ele não falou a proporção, não falou nada, ele só falou que mistura A e B. Então, não tem como você saber o valor exato, mas você sabe que é um único valor, porque é uma mistura eutética. A temperatura de fusão ela é constante, né? E ele diz que se funde uma temperatura intermediária. Então, logicamente, se você tem o ponto de fusão de A de 70 e o ponto de fusão de B de 50, então o ponto de fusão dessa mistura eutética vai estar no intervalo de 50 até 70, né? Porque o de A é 70 e o de B é 50. Não pode ser abaixo de 50, porque o B é 50, valor menor, e A é 70. Como você vai misturar o A e o B, vai ser entre 50 e 70. Então, seria esta a resposta do item B. Então, você tem aqui o item B, né, respondendo.
Logicamente, a mistura eutética dessas duas substâncias apresenta um ponto de fusão intermediário entre os pontos de fusão das duas substâncias. Assim sendo, o ponto de fusão da mistura eutética estará entre 50 e 70. Então, a resposta seria essa, entre 50 e 70. Esse é o intervalo. Então, você tem a letra A e a letra B respondidas. Uma questão discursiva bem fácil, né? Um nível bem fácil para fazer, basta analisar o gráfico. A próxima questão, né, também caiu em vestibular, Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, questão 32. Analise o gráfico em relação às mudanças de estado que ocorre com o álcool 96% vendido em supermercado. Então aqui você tem a mudança de estado, olha, sólido. Então você tem aqui o estado sólido. Aí ele vai passando bem aqui, se você notar, tá bem aqui, tem uma alteração aqui, ó, vem aqui até aqui. Então essa aqui é a mudança de estado também, ó, sólido. Aqui é a fusão. Então a fusão ela não é constante, né? Tá certo? Porque você tem uma mistura. Ó, mudança que ocorre com álcool 96%, 96% de álcool. O resto não é mais álcool. Então você tem aqui a fusão que não é constante, aí você tem o estado líquido, e bem aqui você tem uma parte constante no gráfico. Essa região aqui ela é constante, 76,3, tá? Que é a ebulição. Então veja bem, isso aqui é a ebulição. Então a ebulição ela é constante, tá certo? Então pode-se afirmar que esse produto, bom, esse produto logicamente é uma mistura, você sabe disso, né? Então é uma mistura, e essa mistura ela tem a ebulição constante, então trata-se de uma mistura azeotrópica, né? Aquela mistura onde a ebulição ela é constante. O nome dessa mistura é mistura azeotrópica, ok? Então uma questão também bem fácil de fazer, se você lembrar, né, o assunto de mistura azeotrópica, mistura eutética, tá certo? Então uma questão razoavelmente fácil. A EP33, que caiu na Universidade Federal do Pará, dado o diagrama de aquecimento de um material, então aqui você tem o diagrama de aquecimento. Perceba, estado sólido, não é isso? Estado sólido, aquecido, bem aqui é constante essa região, olha, aqui é a fusão, não é isso? Fusão, tá certo? Não esquecer, fusão. Então você tem o estado, a temperatura constante aqui na fusão, depois estado líquido, bem aqui a ebulição, olha só, ebulição bem aqui, né? E essa faixa de temperatura, e aqui o estado de vapor. Então você tem esse gráfico que acabamos de fazer a análise desse gráfico. A alternativa correta é, então ele quer a alternativa correta. A temperatura no tempo zero, aqui é o tempo, olha, o tempo zero é aqui, ó. Temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Bem, no tempo zero, o que é isso aqui, ó? Não é aquecimento de um líquido, aqui ele é sólido, então está totalmente errado a letra A. A letra B, em 210 graus Celsius, 210 é bem aqui, ó, esse ponto aqui, o ponto Y. Em 210 graus Celsius, a temperatura de fusão do material. Isto aqui não é a fusão, isso aqui é a ebulição. Também está errado. A letra C, o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura. Este gráfico não representa uma substância pura, porque se você lembrar, a substância pura tem que ter dois patamares, a fusão e a ebulição tem que ser ambos constantes, não é isso? Os dois. Aqui a fusão é constante, mas a ebulição não. Então não é uma substância pura. A letra D, 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Então falou que 80 é a temperatura de fusão do material. Realmente, aqui o X, ó, 80 é a temperatura de fusão, uma fusão constante. Então a alternativa correta seria a letra D. A letra E, só para confirmar, a transformação de X em Y é um fenômeno químico. Tá? Logicamente, não é. Por quê? Porque isso é uma mudança de estado, né? Sólido, líquido, gasoso. Mudança de estado não é fenômeno químico, e sim fenômeno físico. Então realmente está errada. A única correta seria a letra B. Uma questão relativamente fácil também, ok? Vamos ver a resolução. Então você tem aqui a letra D como resposta correta. A EP34, também uma questão de vestibular. Então perceba que estamos fazendo diversas questões de vestibulares, todas com nível bem fácil. Não é isso? Em geral, o vestibular é assim, nível básico, bem fácil. Algumas vezes, uma ou outra,
parecem umas questões mais complicadas, mas no geral elas são questões de nível fácil. Bom, esta questão da Mackenzie, o valor do ponto de ebulição determinado experimentalmente numa amostra de uma certa substância mostrou-se maior do que o valor encontrado na tabela. Então veja, ele determinou o ponto de ebulição de um determinado material, que não interessa que material é. E ele verificou que o ponto de ebulição desse material não bateu com o valor que está tabelado, está em tabela, né? Deu diferente. Essa diferença pode ser atribuída ao fato de que o experimento usou-se. Então, por que deu diferente da tabela? Não é isso? Deu diferente justamente porque, se você lembrar, né, do que nós já estudamos, uma substância pura, ela apresenta umas propriedades bem definidas, né, constantes. Então, quando você tem uma substância pura, o valor é um só, bem definido, as suas propriedades são bem definidas. Já quando você tem uma mistura, né, aquilo que não é puro, você não tem as propriedades bem definidas. Então a resposta é essa. Se o ponto de ebulição do material está maior do que deveria, isso ocorre porque temos uma substância que não é pura, ou seja, uma mistura. Então a alternativa que você poderia marcar é justamente a letra A, uma substância contendo impurezas, ou seja, ela não é uma substância pura, né? Ela tem impurezas, tá ok? Então essa seria a alternativa. As outras estão todas erradas, né? Vendo a resposta, ok? Seria a letra A, tá? A resposta dessa questão. Terminamos mais essa aula. Bons estudos!